Paulo, mais que um professor, você ganhou um amigo, tá? Estou à disposição, quero te ajudar. Então fica tranquilo, fala do seu jeitinho, com calma, eu vou te orientar muito bem. Daqui você vai sair bem orientado, tá bom? Tá, João, obrigado. Prazer em conhecê-lo, viu? Sucesso sempre na tua vida, tá? Doutor, é o seguinte, eu estou com um processo de inventário Certo. que é de família. O meu primo, ele está na casa dos pais dele há 28 anos. Quando chegou aos 13 anos, ou seja, em 2007, ele perdeu a mãe também. Então ele passou de 2007 em diante a morar na casa sozinho, com exclusividade, posse mansa, casa e sem problema. Em 2017, teoricamente, ele teria ganho a propriedade, né? Tá. Pelo artigo 1258. Mas ele não entrou com o Zacapião. Em 2022, ele faleceu. Exatamente 4 dias depois de fazer 15 anos que ele estava na posse exclusiva, ininterrupta, etc. A minha prima, que é filha dele, entrou com o inventário normal. E o próprio advogado dos requeridos é que me levantou essa lebre de usucapião. Aí eu lhe pergunto, ela como autora dos seus inventários, que é inventariante inclusive, ela pode requerer a usucapião do meu primo, que faleceu em 2022? Ótima pergunta, parabéns pelo raciocínio. Por quê? Eu falo que a faculdade de Direito ela é muito bonita, ela é importante, senão não estaremos aqui. Mas ela deixa a desejar. A teoria é muito diferente da prática. E quando nós falamos de regularizar imóveis, nós temos que ir aonde? No que é mais barato, né, menos oneroso para o cliente e o que resolve. Então, nesse caso, fazer inventário de um imóvel irregular é um tiro no pé. Por que um tiro no pé? Porque o inventário por si só não vai transferir a propriedade. Jamais. Quando eu faço inventário, judicial ou extrajudicial, tanto a escritura pública como o formal de partilha, que é o fim do inventário extrajudicial, se eu for no cartório, eu não vou conseguir transferir do falecido, da falecida, para o herdeiro, meira, porque o imóvel não estava no nome do falecido ou falecida. Então, é um gasto, muitas vezes, desnecessário, que não atinge o objetivo. Então, quando nós temos uma situação que o herdeiro ou a herdeira deixa um imóvel irregular, qual que é uma saída inteligente e mais econômica? Deixa de lado o inventário e faz um uso capião. Professor, mas como que eu vou fazer uso capião se eu não tinha posse? Nós temos várias classificações de posses diferentes. A posse pode ter que ser mansa, pacífica, conimus domini, ok. Mas a posse para uso capião tem que ser direta, indireta ou alternada. Então eu posso não morar e ter posse indireta. Porque eu pago água, eu pago luz, ajudo meu pai, ajudo minha mãe. A posse pode ser alternada, o imóvel está fechado, mas eu tomo conta dele. E mais, a posse pode ser somada, hein? Nós temos duas formas de usar a soma da posse. A forma originária e a forma derivada. Forma originária, eu recebi a posse do meu pai e da minha mãe por doação, onerosa ou não onerosa. Doação é um termo errado, né? Na verdade, cessão de direitos possessórios e afins não onerosa é o termo correto, porque doação existe todo um formalismo. E eu faço uso capião do meu nome, mas usando a posse do meu pai e da minha mãe, que é o que ela deveria fazer, é o que ela pode fazer, entendeu? Então ela entra com o uso capião? Uso capião. Usando a tese da soma da posse. Soma da posse. Soma da posse. Essa é a tese que ela deve utilizar. É uma saída inteligente. É uma saída inteligente e a mais econômica, né? Anota aí os fundamentos, claro. Vamos ao... Eu deixei de falar o seguinte. Em 2021 saiu finalmente a partilha dos avós dele. Certo. Dela, né? Então a partilha, quando saiu, a tia dela já havia falecido. 2 anos depois, 3 anos depois, morreu o irmão da tia dela, que é o pai dela. Que é o pai dela. A partilha passou a ser entre os dois só. Só que os dois faleceram.
2007 em diante, na posse mansa, rasa, pacífica, etc. E tal. É que o que me pegou é que no 1, 2, 3, 8 diz: aquele que por 15 anos, sem interrupção, nem oposição possui um imóvel, possui como seu um imóvel, adquire a propriedade. Certo. Se ele adquire e o Alfredo, esse meu primo, ficou 15 anos, ele adquiriu a propriedade. Esse raciocínio que eu estou tendo desde o começo e fico em dúvida. Entendi. É que uma coisa é a gente ter o direito de fazer uso capião, né? Outra coisa é a gente formalizar esse direito. Isso é que nem, quer ver? O próprio inventário. Acho que um grande exemplo, um exemplo didático é o inventário. Diz o Código Civil, nos seus devidos artigos, que ao morrer ocorre a transmissão aos herdeiros de forma automática. Legal, isso ocorre, mas na teoria. Porque na prática, se você não faz inventário, nada vai acontecer. O herdeiro continua sendo o quê? Herdeiro, né? Ele não exerce o direito de ser proprietário ou coproprietário se ele vai dividir com os irmãos. Então, eu só vou regularizar esse imóvel através do inventário devido ao registro. Isso do imóvel regularizado, né? Regular. E o uso capião é a mesma coisa. Por mais que a lei, a legislação, os artigos falem, né? A transferência da posse é automática, mas isso não vai acontecer se não fizer uso capião, né? Se não fizer uso capião, a pessoa fica com aquela ideia teórica, mas na prática nada se concreta, né? Não existe uma situação que seja resolvida automaticamente no cartório, entendeu? Do lado do meu primo, tem somente a minha prima, filha do Alfredo. Filha da outra minha prima, Alice, são 3. Sei. 3 que dividem 50% e um que divide 50%. Tá. Não, tem 50%. Daí o que acontece? Desses 3 que tem 50%, um deles, que tem do total 16,66, estão com a gente. Fizeram até a carta de anuência, assinou a carta de anuência. Os outros 2 não. Os requeridos, então, são, no caso eu vou fazer a ação de uso capião, os requeridos são as 3 filhas da minha prima. Tá. Muito bem. Desses 3, que eu já lhe falei, um está tá a favor de tudo. Mas esses 2 que não estão, eles escreveram na contestação do inventário: senhor Alfredo Pereira Fonseca, avô, Lilita Fonseca, mais de 28 anos, cederam o imóvel localizado na rua 7, número 21, para a Alice. Em contrapartida, o senhor Alfredo cedeu a sua residência, o imóvel localizado na 26, número 15, que é onde eu quero fazer o capião, nessa cidade de Sá. Com o falecimento da senhora Lígia, o senhor Alfredo ficou residindo de forma exclusiva no imóvel localizado na Vila Santa Cecília. O próprio advogado dos 2 requeridos que são contra, eles escreveram isso na contestação. Como é que eles vão dizer agora que não? Porque quem está contra, quem seria contra, são os requeridos, né? Entendi. O uso capião, ele é forma originária de adquirir propriedade. Nós temos 2 formas. A forma originária e a forma derivada. A derivada é a transferência, através de compra e venda, doação, a morte, né, com o inventário. A forma originária, ele é muito diferente, porque a forma originária tem a ver com posse. Tanto é que eu falo para os meus alunos, nos meus livros eu escrevo isso, uso capião é uma ação declaratória. Não é uma ação que você vai brigar com alguém ou contra alguém, não é contra ninguém. Ela é totalmente declaratória. Tanto é que quando o advogado ou advogada que não é da área, ele coloca em face, contra, ele errou. Errou, tem muito modelo na internet errado. Por quê? Não é contra ninguém. Uso capião é uma ação que eu faço e o meu cliente tem que ter os pressupostos. Posse, mas pacífico e nos nome. Pode ser que alguém se habilite, que alguém conteste. Aí o que vai acontecer? Nessa situação, nós vamos trabalhar uma ação litigiosa. Se tornou litigiosa, passa a ter um réu, mas em regra não tem, entendeu? Certo. Tem uma outra coisa. A minha prima, ela mora em São José dos Campos. Conheço, dei muita aula lá. Em Volta Redonda. No Rio, né? No Rio. O imóvel está em Volta Redonda. Tá. Como ela mora em São José dos Campos, e os outros 3 moram em Volta Redonda, onde estão os imóveis,
66,66% do total, ela fez aquele negócio que a gente chama de coisa errada e saiu correndo e alugou o imóvel em nome próprio, só dela. Ninguém sabia, quando ficou sabendo, ela já tinha alugado. Daí o que acontece? Ela, eu acho que é movida pelo advogado, tirou a posse mansa, rasa e pacífica após o falecimento do meu primo. Ela tem direito de fazer isso? Na verdade, ela pegou e tomou posse e foi alugando o imóvel. Ela Exato. tomou o imóvel, né? Não tem não. Na verdade, existem algumas opções, né? Vou dar algumas saídas, né? A primeira saída é distribuir o inventário, e aí o inventário distribuído, existe um representante, um inventariante, então em nome do espólio, pode fazer o pedido de aluguel, arbitramento de aluguel. Se ela é inventariante, na verdade alguém precisa entrar no processo e falar, opa, juiz, eu quero a exoneração dela como inventariante. Porque Não. A inventariante é a minha cliente, é a minha prima. Ah, entendi. Então, nesse caso, ela não é inventariante, ela só toma posse na cara dura, né, doutor? Meu Deus, tá feia a coisa, né? E alugou muito mais abaixo do que o valor. E até agora não deu satisfação, já foi citado no inventário, não apresentou o documento, nada. Continua recebendo os aluguéis e ficando embolsando. Doutor, me fala uma coisa, o imóvel está no nome de quem hoje? Ele está irregular, na verdade, né? Os 3 imóveis estão no nome do avô, Alfredo Avô. Isso lá no cartório de imóveis, né? Isso. Os 3 imóveis são regulares, está tudo certinho, está tudo pago, IPTU, não tem dívida nenhuma, mas os 3 em nome do meu avô e do avô e da avó da minha cliente. Entendi. Sabe o que o doutor pode fazer? Fazer uma ação de arbitramento de aluguel, para forçar esse inquilino a pagar aluguel para a pessoa certa. Seria uma saída. Pode jogar o inquilino no polo e pode jogar ela, ou pode jogar só ela, né? Ela mora próximo do imóvel? Ela mudou de país, estado ou não? Doutor, eu fiz o seguinte, eu entrei com uma ação de prestação de contas, dizendo que como inventariante ela não podia ter alugado. Tá. Eu quero alugar as contas para que eu administre o imóvel e ela está para ser citado desse. Entrei também com a outra ação, que é arbitramento de aluguel, fez, que é onde ela mora, que é o segundo imóvel que está em Volta Redonda. Ela mora com exclusividade também. Tá. Então ela está com exclusividade nesse imóvel e está morando lá e não paga nada para ninguém. E tem o terceiro imóvel, que é o imóvel de Angra dos Reis, que ela está com a chave e também não cede a chave para ninguém. Nossa senhora, ela é terrível, hein? Tomou posse de tudo na cara dura, na cara larga, né, doutor? Ela se diz desempregada. Tem 48 anos. Meu Deus do céu. Mas ela é desempregada, já é uma profissão dela, porque ela nunca trabalhou. Nem quer, né, doutor? Provavelmente, né? Nem quer. Nunca quis trabalhar, nunca fez nada. Mas o doutor agiu bem. A ação de exigir contas, né, que é a antiga prestação de contas, que é a mesma coisa, só mudou na nomenclatura, o doutor arrasou. Por quê? É uma forma de, amanhã ou depois, conseguir conduzir até que ela não participe de nada do inventário, ou pode usar para várias situações, para várias questões, para muitas questões. A ação de arbitramento de aluguel, o doutor foi muito clínico também, né? Porque evita, inclusive, dela fazer uso capião, porque esse fato é perigoso, né? A partir do momento que ela tem a posse sozinha, vai recebendo aluguel, o tempo passa, o tempo é cruel, né? E aí ela já é uma pessoa de má fé, ela sabendo disso, orientada, vai fazer uso capião, porque cabe uso capião para quem tem a posse direta, mora ou tem comércio, mas para quem tem a posse indireta também, né? Ou seja, ela alugando ou emprestando, se tem um contrato de locação no nome dela, ela consegue matar 2 coelhos com uma cajadada só, ela prova a posse e prova o animus domini, né, doutor? Por isso que eu me adiantei em pedir esses valores. Já está para ser citada nisso daí. Inclusive na casa que ela mora, era uma casa muito bonita, 3 dormitórios, etc. Ela não toma conta
Ela não faz manutenção, ela não faz nada no imóvel. O imóvel está caindo em pedaços. Nossa. Está horrível o imóvel. A situação que eu vejo é a seguinte: pelo que eu entendia, esse parágrafo 1238 adquire a posse. É aí que eu me pegava. Agora o senhor me falou uma coisa nova que eu nunca tinha ouvido falar. Soma de posse. A soma de posse, no Brasil, doutor, ela pode ser originária, né? Então eu recebo a posse do meu pai e da minha mãe, a título de cessão de direitos possessórios não onerosa. Então eu recebi praticamente uma doação e eu posso comprar de alguém. Quando eu compro de alguém, ela é derivada. Então, originária eu recebo do pai e da mãe, em vida ou em morte, né? Pode ser em morte também. Quando nós falamos aqui de soma de posse, no Brasil, está muito pacificado, porque nós temos o quê? A fundamentação do próprio Código Civil. Então, a soma de posse não é uma discussão. Hoje tem até o enunciado, que é o enunciado 494 da Quinta Jornada de Direito Civil. Esse enunciado, ele fala do quê, doutor? Ele fala que a soma de posse ela é permitida, porém, você assume os vícios de quem você está somando a posse. Português, claro, né? Eu compro a posse do doutor, faço uso campeão no meu nome, um dia de posse, eu faço uso campeão. Por quê? No meu nome? Porque eu vou usar a posse do doutor de 5, 10, 15 anos. Então a soma de posse é a cereja do bolo dos contratos de gaveta, que são chamados de cessão de direitos possessórios e afins, né? E quando eu consigo usufruir da soma de posse, poxa, muita gente ganha dinheiro com isso, porque eu faço uso campeão no meu nome com a posse de terceiro. E é algo totalmente legal, né? É algo que existe já há muito tempo, tem previsão legal. Nós temos o artigo 1243 do Código, que traz lá a possibilidade de somar a posse com o antecessor. Então, posso somar de forma originária ou derivada, segundo o artigo 1243, e o enunciado 494 da Quinta Jornada de Direito Civil. A soma de posse é a cereja do bolo de quem mexe com compra e venda de posse, né? Com quem ganha dinheiro com posse. Essa posse, no caso dela, ela pode alegar que ela recebeu a posse verbal. Quanto mais a gente se complica na história, pior, né? O mais bonito, o mais fácil de fazer é o uso da soma da posse com um contrato de cessão de direitos possessórios com uma cláusula de soma de posse. É o mundo ideal, o mundo perfeito para não dar problema, né? Mas as pessoas alegam, mesmo sem esse contrato, às vezes um contrato que não é o título correto, acaba alegando a soma de posse. E o judiciário tem aceitado, viu, doutor? O judiciário tem aceitado com muita facilidade. Esse caso, o doutor pode trabalhar sim, em cima disso também, dessa soma de posse, hein? E queria falar também, além da... Desculpa, cortei o doutor, perdão. Mas além da soma de posse, um exemplo, o doutor quer fazer os campeão para o cliente, né? O doutor pode usar mais uma tese, além da soma de posse, a tese da posse complementar. A posse complementar é outra tese interessante, né? A posse complementar, a partir do julgado do STJ, você faz os campeão hoje, por mais que esteja faltando 2, 3, 4, 5 anos de posse, você consegue contabilizar a posse no decorrer da ação. Isso inovou, né? Inovou porque tem um monte de gente distribuindo a ação, aqui no escritório também, já ganhamos ação assim. Nós distribuímos uma ação e o cliente, às vezes, ele tem o quê? 3 anos de posse. Se demorar 2 anos, você pega 3 mais 2, 5, cumpre o requisito, né? Então é possível a posse complementar, né? Aquela no decorrer do processo. E hoje o STJ, ele trouxe essa novidade faz alguns anos e pegou. Então, dá para trabalhar com o instituto da soma da posse, originária e derivada, e dá para trabalhar com o instituto do campeão com a posse complementar, né? Com essa posse já plena, não pode? A posse para uso campeão, até um congresso nós discutimos isso ano passado. Qual que é a posse para uso campeão? Ela pode ser direta, indireta ou alternada. Então está bem classificado isso. Olha como a gente tem uma abertura aí gigantesca do STJ, né? Parece que o STJ ele quer forçar o povo a fazer uso campeão porque 75% dos imóveis no Brasil são irregulares. Essa é a ideia também, né? É bom para todo mundo, bom para os cartórios. É um sistema, né? Então, a soma da posse, que sempre foi aceita, continua sendo aceita. Originária e derivada. Só que surge agora o julgado, anota aí depois, doutor, é o julgado, o RESP 1361-226. O que é esse julgado 1361-226? É o julgado que mudou a jurisprudência nesse sentido. O prazo para o uso campeão pode ser completado no decorrer do processo judicial. Abriu a porteira, né, doutor? A verdade é essa, né?
Eu tenho um ano de posse, eu faço uso capião, falo, eu quero somar posse. Se não der certo a minha estratégia de somar posse porque eu não tinha documentos do outro, quem me vendeu, ou quem me doou, né? Não é o termo correto que a gente pode usar, doação, cedeu, né? De forma onerosa ou não onerosa. Se não deu certo lá, meu uso capião durou 5 anos, pronto. Se foi constitucional, eu consegui ganhar ação. E detalhe, hoje também eu posso acumular pedidos de uso capião. Pode ser alternativa. Juiz, eu quero uso capião extraordinário. Caso Vossa Excelência entenda que não seja correto, que seja o constitucional. Então você pode fazer isso ainda. Mais isso, né? Mais isso. Bom, no caso aí eu tenho um coringa, que é um dos irmãos que estão do lado de lá. Ah, é? E o que ela citou no inventário é que a minha cliente estava aqui vendo os trâmites do enterro do pai e tudo mais. Depois ela voltou para São José dos Campos e falou para eles que eles podiam ficar com a posse que não interessava para ela. Só que ela falou para eles, com um lance no final, eles eram os 3 que estavam lá. E desses 3, um falou, mas não falou coisa nenhuma, que é o que está do meu lado. Então o que acontece? Esse vai dizer a verdade. Ah, tá. Aí a gente faz uma situação em que ela deve ser incriminada, inclusive pelo Código Penal, né? Dá para levar para esse lado, dá para fazer uma denúncia criminal. Em vez de fazer um boletim de ocorrência e tentar representar, que dá mais trabalho, e é mais fácil deles escaparem, qual que seria uma saída inteligente? Faz uma denúncia criminal e protocola direto no Ministério Público. E aí pega isso e junta numa eventual defesa que for necessária contra ela, né? Menciona isso, menciona o protocolo dessa situação, né? Inclusive ela contratou uma imobiliária que alugou o imóvel. A imobiliária, ela só tem corretora, ela não tem imobiliária. Mas a imobiliária, que não é sindicalizada, a Cresce, ela, como corretora, é sindicalizada ao Cresce. Então o que acontece? Ela está administrando o imóvel. Ela cobra um X da minha prima, essa que fez tudo isso. E daí o que acontece? Por 6, ela pegou o calção e ficou na imobiliária. A imobiliária está administrando essa calção. Quer dizer, não ficou nem com a minha prima, nem com quem deveria, o espólio, né? Está com a imobiliária essa calção. É melhor, porque senão não gasta dinheiro, né? Agora, a inquilina, porque eu mandei notificação para os 3, a imobiliária, para minha prima e para essa inquilina, dizendo o que estava acontecendo. Ninguém me respondeu. Daí eu mandei uma notificação para a inquilina e sempre que eu mandava uma notificação com aviso de recebimento, ela não recebe nada. Eu mandei junto uma carta sem nenhuma responsabilidade. Ela recebeu. Ou seja, da Caixa do Correio, as cartas que são registradas, porque ela não está lá o tempo integral. Ela recebeu, entrou em contato comigo e me explicou, desvendou toda a história. O imóvel está muito abaixo do valor do aluguel, ela está reformando o imóvel e tudo mais. Ela falou, recebi uma notificação para a imobiliária. Recebi uma notificação, esse mês aqui. Daí a imobiliária falou, não fala nada, fica na sua e não conta para ninguém, não atende o cara, que sou eu, não responde. Quer dizer, ela deixa a inquilina dela numa situação complicada. Porque se eu entro com uma ação contra... Então comecei a conversar com ela e chegamos à conclusão de que a imobiliária deixou ela na mão. Sem dúvida. Doutor, desculpa ter tomado água aqui na sua frente, doutor, mas como eu dou aula todo dia, daqui a pouco eu tomo também. Desenvolveu um calo, né? Começa a dar tosse. Eu falo que não tem jeito, né? O corpo cobra, né, da gente, né? Sem dúvida. Ainda mais o senhor que está direto aí, né? É difícil, né, doutor? A gente ama o que faz, mas o corpo começou a cobrar. Faz parte, né? No contrato do meu pastor, doutor, ela diz que o aluguel está sendo tão baixo
porque o imóvel não está pintado, não está reformado, etc. Ora, se você vai fazer uma locação, lógico que você vai pintar. E por que não pintaram? E por que não se aconselharam aos outros irmãos dela ou a outra? Claro. Porque ela roubou a posse. Claro, tem algo errado no Prejuízo que meio. ela deu para a inquilina, prejuízo que ela deu para o espólio, isso tem que ser tudo compensado depois, né? Tem que ser. Na verdade, vamos dizer que ela faça uso capião. Vamos fazer o outro lado, né? Quando alguém faz uso capião, nós temos que nos habilitar. Se eu sou um herdeiro, se eu sou um meeiro, se eu sou uma meeira, se eu sou interessado e eu descubro que o outro fez uso capião, às vezes fazendo pesquisas no TJ, né, uma informação que chegou de alguém, o ideal não é esperar para contestar. O ideal é fazer de imediato a habilitação como terceiro interessado e pedir, né, a improcedência do pedido. Isso é o correto. Então, o certo é fazer isso, né, o correto é fazer isso. É o ideal, é o mundo ideal. Às vezes, muitas vezes a pessoa fica esperando ser citada para apresentar a contestação. Isso é algo que não é o correto, né? Então, o melhor é sempre a gente estar à frente. No uso capião, tem que se habilitar. Em outras ações, a gente não, espera ser citado, né? A orientação é não se antecipar, mas o uso capião, o ideal é se antecipar. E dá para alegar tudo isso, O boletim de ocorrência pode ser feito só a título de conservação das informações, né? E pode fazer a denúncia criminal, melhor ainda, né? Então, tudo isso pode ser feito, doutor. Faz e faça, viu? Faça sim. Porque do jeito que tá, se ninguém fizer nada, ela não é boba, né? Ela vai fazer os campeão, né? Ela vai fazer os campeão. Ela não está pedindo uso campeão nem nada que eu saiba. Por enquanto, né? E nem saberia dizer se ela teria condição disso, porque tudo precisa de dinheiro, né? Mas não sei se é o caso, mas hoje a Defensoria Pública dos estados, elas não atuavam muito com o uso capião, mais direito de família, mas agora começaram a atuar. Houve alguns estados acessaram um decreto e um congresso também começaram a fazer uso capião. Então, o que tem de uso capião de Defensoria Pública é um risco, né? Outra coisa que ela pode fazer também, ela vende a posse, ou ela faz um contrato de parceria com o investidor. Então, a pessoa financia o uso capião para ela e depois que conseguir regularizar, vende e divide lá com ela. Então tem muito isso também que eu já vi aqui no escritório, viu, doutora? Mesmo ela já tendo sido citada no inventário? Mesmo porque se ela usar o uso capião do 1238 do Código Civil, é o uso capião que permite até má fé. O Brasil, eu falo que, com muita propriedade, eu falo isso com base nos meus livros. O Brasil, a legislação, ela protege mais quem entra com os campeão do que quem, de certa forma, é prejudicado. É uma realidade. Tanto é que na Constituição Federal nós temos o quê? O princípio da função social da propriedade, né? A propriedade tem que ser usada, né? Então precisa tomar muito cuidado. Hoje, quem abandona, se eu não quero perder o imóvel, eu preciso ou alugo ou empresto. Se for questões assim de família, eu faço arbitramento de aluguel, igual o doutor fez muito bem, o doutor inteligente, agiu certamente, corretamente, porque para inibir o uso capião, para eu criar teses de defesa, se isso acontecer, é complicado, né, doutor? Complicado. É uma realidade do nosso país, né? O doutor fez bem, né? O doutor já fez, no caso, arbitramento de aluguel, fez exigir contas, isso demonstra litígio, briga, mas uma dessas, se ela faz os capião e o doutor não descobre, né? Ou aquela citação já faz um endereço errado, né? Que eu vejo aqui também, doutor, isso é verdade, viu? Tem gente que já passa o endereço errado do último proprietário. Por quê? Vai tentar uma vez, vai tentar uma segunda, aí oficia, vem outro endereço errado por sorte. Ou seja, mas é sempre os proprietários, os herdeiros vão ficar sabendo. Não é verdade, né? Porque se a pessoa age com essa estratégia, às vezes ela consegue fugir. Quando o doutor for ver, já foi citado via edital, já até julgou o uso capião. É uma realidade, né? Me diga uma coisa, mesmo com imóvel irregular, eu preciso apresentar a planta e o memorial descritivo. Memorial descritivo. Precisa. Na verdade, a única exceção que nós temos hoje no Brasil é uma normativa que permite você fazer os capião sem a planta memorial descritivo de apartamento. Apartamento você não precisa. Por quê? Porque apartamento, se ele é um apartamento novo, né, se a incorporação foi feita, está arquivado corretamente, em regra, a planta memorial descritiva. Esse é o entendimento. Agora, casa, terreno, imóvel rural, urbano,
Se não é apartamento, tem que apresentar planta e brado descritivo. Onde a gente acha isso? Ou no cartório arquivado ou na prefeitura. Em muitos casos a gente não acha em lugar nenhum. Então nós vamos ter que fazer o quê? Para cumprir esses requisitos além da posse, mas pacífica animus domini. Nós vamos ter que mandar fazer. Mandar o topógrafo fazer. Quando a gente não quer gastar, porque o nosso cliente, a gente não tem condições, aí uma saída é pedir a antecipação da perícia, né? Você pede a antecipação da perícia para gastar uma vez só, porque a perícia sempre vai ter nos capião. Perícia. Requer a antecipação da perícia. Por que antecipação da perícia? Você não conseguiu dar uma olhada no meu processo, não, né? Você mandou ele aqui, né? Eu vi que chegou aqui. É esse mesmo. Eu abri ele aqui, ó. Hoje o doutor, o que é bom para o doutor? O que seria tirar ela mesmo do imóvel? O que faria o doutor feliz? Bom, ela está ocupando somente um imóvel dos três, né? Eu já entrei com arbitramento de aluguel, não trabalha, não vai conseguir pagar. Esse aí eu acho que está fácil. Esse que está alugado, eu não vejo ela pensando em entrar com uso capião, porque ela não ganharia, ela é malquista em todo outro lugar. É. As pessoas vão falar a verdade. Vão falar que deixou a posse o meu primo deixou a posse com a filha dele e tomaram a posse dela. Inclusive a inquilina vai falar isso. Daí eu, na ação de prestação de contas, eu coloquei a imobiliária também como parte na ação. E vou chamar a inquilina como testemunha. Porque desse jeito eu fecho o ciclo de todo mundo que está contra mim, né? Agora me fala uma coisa. Hoje o inventário ninguém acabou fazendo. Ninguém acabou ingressando com o inventário. Como assim? O inventário foi. O arrolamento está correndo. E quem que é o inventariante desse inventário? A minha cliente. Doutor, porque o doutor já arrasou, né? Tá atuando muito bem. Mas o que o doutor poderia fazer também é fazer uma reivindicatória, uma ação reivindicatória, utilizando o quê? Utilizando o próprio, no caso, né? Utilizando o próprio espólio, né? O inventário distribuído. Seria uma estratégia interessante, hein? Reivindicatório pedindo o quê? Para desocupação do imóvel. Porque quem está nesse imóvel é o inquilino, né? Que paga aluguel para ela, né? Isso. Então o que o doutor pode fazer diante disso? O doutor poderia distribuir uma ação reivindicatória, onde a legitimidade ativa seria o espólio, para que ocorresse a desocupação. O doutor já tem andamento arbitramento de aluguel, já tem andamento a exigir contas, seria mais uma ação. Só que seria a ação objetiva. Eu quero que você saia daí, o espólio quer que você saia daí. Mas não seria interessante que a inquilina permanecesse lá? Porque, né, tendo 3 imóveis, se ninguém tomar conta dela, dos imóveis, aí já viu, né? Mas chegando a citação para a inquilina, o doutor pode jogar ela no espólio, a inquilina também, aí faz um acordo, né? Faz um acordo falando, então já que você não quer sair, a gente aceita que você fique, mas você vai fazer um novo contrato conosco, contrato de locação, novo, e você vai fazer uma declaração dizendo que o contrato anterior você não concorda porque realmente a pessoa que te alugou não é proprietária. Aí se ela aceitar um acordo desse, mantém a inquilina lá. Mas eu falo isso por quê, doutor? Porque a ação reivindicatória ela causa impacto, né? Medo da pessoa, tanto no inquilino quanto nela, né? Que é essa pessoa enrolada aí que vai alugando, vai tomando conta das coisas sem poder, né? Sem, de fato, ter permissão, né? A inquilina, todas as vezes que acontece alguma coisa, ela liga pra mim. Que legal. Ela já ficou amigona minha. Que legal. Porque ela não tem ajuda da imobiliária. Não tem. Então ela falou, tô com esse problema aqui, tô com aquele problema ali. Eu falei, olha, assim, assado. Eu tô com medo de ficar nesse imóvel. Eu falei, olha, você tá com medo por quê? O único que coloca pra fora sou eu. Eu sou advogado da inventariante. Ninguém mais te bota pra fora. Verdade. Então, eu faria, doutor. Agora, permanecer imóvel, doutor, porque quando eu entrar com a ação de uso capião,
eu vou falar que, como é um bem do espólio, até o momento, ele vai ficar rendendo dividendos para o espólio. Agora me fala uma coisa, doutor. E o inquilino? Conhecendo o doutor, a gente já percebe que o doutor passa muita confiança, a gente percebe que o doutor é uma pessoa do bem. O inquilino não faria um contrato novo de locação? Ele continua pagando aluguel para ela? Por quê? Ele tem medo de ser despejado? Na realidade, eu pedi para ela pagar esse último mês, que eu já tinha feito a ação, porque eu não quero que cause esse atrito nesse momento. A impressão que dá é que essa inquilina, ela não é, impressão não, a inquilina não está falando com a imobiliária, só fala quando é cobrada, que é o aluguel, só. Então o que acontece? Ela, para a imobiliária, ela ficou quieta e não me atendeu. Então está quieto o negócio. Quando a imobiliária for citada, a minha prima do mal for citada, daí o que acontece? Eu chego nessa inquilina e falo, olha, a situação agora é assim, você vai pagar diretamente para mim. Aliás, está no processo isso aí, que tem que pagar diretamente para o espólio. Tá? Daí acaba essa brincadeira, porque nessa ação, eu estou colocando que ela pegou, ela alugou o imóvel sem contatar ninguém, ela deu um prejuízo para o espólio em 50 mil reais. E por quê? Porque ela alugou o imóvel só para colocar o dinheiro no bolso. Consequentemente, ela alugou por um valor muito baixo, por 48 meses. Perdão, 24 meses. 24 meses vezes o valor do aluguel que deveria ser é X. Mas ela alugou por metade disso. Então, o prejuízo eu estou cobrando da imobiliária e da prima do mal. Agora me fala uma coisa. O doutor passa muita confiança. Conversando com ela não aceitaria, numa boa, de forma consensual, fazer um contrato novo de locação? Sem dúvida nenhuma, ela aceita sim. Eu falo isso porque se fizer isso, o doutor não precisa nem propor, né, a reivindicatória. Na verdade, já acabou o problema. Se ela assinar um contrato de locação, o doutor pode fazer uma declaração onde, de fato, ela reconhece que estava pagando aluguel para a pessoa errada, um exemplo, né? E aí o doutor também assina, ela assina também. Agora, eu não sei o que ela vai fazer, né? Com o contrato de locação em mãos, ela pode ser que ela queira fazer uma ação de despejo para forçar a inquilina a pagar, executar o pagamento. Mas aí também o doutor, se acontecer isso, consegue ajudar defendendo a inquilina. Falando, não, na verdade está pagando agora para a pessoa certa, né? Dá para fazer isso. O que eu falei para ela ontem, inclusive, foi o seguinte: eu prefiro que você pague para a imobiliária agora para não dar encrenca. Até chegar o mês que vem, se já foi citada ela, já foi citada a inquilina, não. A imobiliária foi citada e tudo mais, aí já estão sabendo da situação, e a gente faz um acordo a gente aqui. Eu perguntei quanto que ela gastou na reforma do imóvel. Ela falou para mim, fácil. Tudo está sendo fácil para essa inquilina. Então, quanto é o valor para não deixar ela no prejuízo? Depois que abater esse valor, eu falo, o contrato de locação tem que ser feito da seguinte forma: você faz comigo e tal. Nós vamos fazer um contrato de, vamos dizer, R$1.000, tá? Só que você vai pagar 500 durante o primeiro ano e R$1.000 durante o segundo ano. Porque se você não abate o quanto você gastou, daí não fica bom para você, fica bom para mim. Eu vou querer o imóvel no final e vai dar problema. É assim, sem problema. O bom é que o doutor já, na verdade, já conduziu bem a história, né? O doutor conseguiu, de certa forma, já ganhar a confiança dela. Ela viu que o doutor estava falando a verdade. Então, a ação, a reivindicatória, ela é interessante, mas se não tivesse um acordo com ela, né, com a inquilina. Agora, como é possível ter esse acordo, resolveu o problema, né? Resolveu o problema de fato, né? Então, você acha que eu devo entrar, então, com a posse complementar? Uso capião. O nome da minha cliente. Isso. Uso capião, nome da cliente, com a tese de soma de posse originária e para garantir posse complementar. Trabalha com o enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil e trabalha também com a súmula 237 do Supremo. E essa parte em que o advogado dos dois falou que, em contrapartida, o meu primo ficou na residência dos
meus primos, meus tios, né? E depois que a mãe dele e o pai dele faleceram, ele já tá aqui, ficou 15 anos no imóvel. Quer dizer, não é posse complementar, é só posse, porque já deu o tempo de posse, né? Já deu. Na verdade, tendo os requisitos posse, manso pacífico e animus domini, pode pensar em uso capião. É claro que a gente precisa provar isso, né? A posse manso pacífica a gente prova através da certidão de distribuidor cível. A posse, contas de consumo, qualquer correspondência, declarações, fotos, recibos, notas fiscais, até compras pela internet, então a gente consegue provar. O animus domini é mais difícil de provar, mas o animus domini a gente consegue provar como? Você consegue provar com as manutenções, com as benfeitorias, às vezes alugando imóvel, às vezes autorizando que alguém guarde um carro, você consegue provar a alma de dono, né? Meu primo nunca alugou para ninguém, nunca deixou ninguém chegar perto. Eram todos metódicos pra caramba. Então ele conhece muita gente ao redor. Ele é dentista na prefeitura de Volta Redonda desde que ele fez 22 anos. Desde então ele sempre foi dentista da prefeitura, quer dizer, ele nunca morou em outro lugar que senão em Volta Redonda. Ele se casou, se separou. Eu mandei para o senhor esse negócio aí. Carta de anuência, quantos o senhor acha que estava bom de mandar? Carta de anuência, de 3 cartas no mínimo, tá ótimo. Se conseguir mais que isso, tá bom. Eu tenho um documento de carro, que eu inclusive mandei para o senhor, que é de 2002. Ele vendendo o carro, veio o certificado de posse de 2002. Ou seja, ele já estava morando na casa, que ele há muito mais tempo, né? Para menos do que isso eu não consegui. Não, mas o doutor está bem de documentação. O que é importante fazer? Juntar de 6 até 10 documentos por ano. Eu falo isso porque às vezes a gente quer juntar tudo no uso capião, né? Quer juntar tudo. E às vezes às vezes o cliente tem 100 documentos, 200. Teve um caso aqui no escritório, o cliente tinha mais de 3.000 documentos. Também desse jeito, assim, guardava tudo bonitinho. Mas não dá, fica humanamente impossível, né? Do juiz ler, da gente também juntar. Então, hoje o judiciário tem entendido o quê? Que você juntando 6 documentos por ano, de cada ano alegado de posse, tá bom. O uso capião, hoje o lapso temporal maior é o extraordinário de 15 anos. Mas quando você trabalha ele reduzido, de 10 anos, porque tem moradia habitual, investimento econômico no imóvel, você não precisa provar os 15 anos de posse, você prova 10, né? Então, você consegue trabalhar desse jeito. E soma da posse, um detalhe importante, o que a gente não pode esquecer. Na soma da posse, o que é mais importante no uso capião, tudo bem, o uso capião ele vai servir para passar o imóvel para o teu nome. Esse é o grande objetivo do uso capião. Vamos usar ele com matéria de defesa, soma 237. Dá para unificar a área, dá para individualizar a área. Mas esse uso capião também é importante fazer o pedido da averbação premonitória. Porque vai constar que existe uma ação em andamento naquela matrícula. Uma ação de uso capião em andamento naquela matrícula. Então, o que o doutor pode fazer? Antes dos fatos, faz o pedido da averbação premonitória. Averbação premonitória. Premonitória. No próprio processo? No próprio processo. O doutor faz o pedido em preliminar, antes dos fatos. Depois repete o pedido no final, né? Nos pedidos, todos os pedidos de mérito e os pedidos preliminares, né? Repete lá. Então, me diga uma coisa, o senhor vai ceder cópia dessa gravação para mim? Eu não sei se eu consigo mandar, mas se precisar eu mando sim. Acho que eu consigo sim, eu vejo com a Sara para me ajudar. Porque eu tenho mal de Parkinson, então para eu escrever aqui, tá. Depois eu não entendo o que eu escrevi. Não, conta comigo. E doutor Paulo, a hora que o doutor for fazer a peça, se o doutor precisar, manda a peça para mim que eu dou uma olhadinha, eu corrijo, né, dou uma opinião, tudo com muito carinho e muito respeito, tá? Para te ajudar, viu? Tá, doutor, eu acho que já foi o suficiente. Muito obrigado. Eu quero que o doutor saiba que é um amigo, que precisar à tua disposição, tá bom? Fala comigo, manda dúvidas, se surgir alguma dúvida, eu tô aqui para ajudar, tá bom? Tá, Joia, eu vou terminar essa ação aqui, passo pro senhor revisar. Passa sim, com certeza, eu olho com muito carinho, tá? Qualquer apontamento que eu fizer, com muito respeito, tá bom? Muito obrigado, doutor. Fica com Deus, se cuida, viu? Sucesso sempre.